Aqui a gente está vendo um dos primeiros sucessos comerciais da Embraer, que foi o avião Bandeirante. Um avião para voo regional, para transporte entre cidades médias e pequenas. Olhando ele hoje parece uma coisa tão antiga, mas quando ele foi criado há 30 anos atrás, era um avião, ou 30 ou mais, era um avião bastante moderno e foi usado por muitos anos pela própria Força Aérea. Até hoje tem alguns voando em missão de patrulha. É um Stinson, né? Um dos primeiros aviões para transporte de passageiros, isso lá nos anos 20 e 30, mais para 30. Transportava acho que 6 pessoas no máximo para rotas curtas. E foi também um avião clássico na época, muito conhecido pela sua robustez. Aqui na frente a gente já começa a ver uma mudança nos motores. Se vocês observarem, os motores radiais que estão ali, no caso do Stinson, apresentavam uma vantagem, que era a refrigeração mais homogênea dos pistões, dos cilindros, mas apresentavam também um problema de arrasto maior, pelaquela boca enorme que ficava na frente. Então fizeram uma mudança, começaram a mudar os aviões em alguns modelos para aviões com motores em linha, com cilindros em linha. No caso até invertidos, eram de cabeça para baixo, porque facilitava a refrigeração. Queria apresentar o Brigadeiro Bering, diretor aqui do Museu Aeroespacial, uma pessoa que, além do mais, foi da esquadrilha de caça nossa, um caçador, e vai poder falar não só do museu, como também da aeronave que ele voou bastante. Brigadeiro. Muito bem, obrigado pela visita de vocês hoje, esse domingo magnífico. Eu tenho orgulho de dizer que esse museu, além de brasileiro, é o maior museu do Hemisfério Sul. Abaixo da linha do Equador é o maior, pelo menos em número de aviões. Nós estamos aqui desde 76, quando foi aberto, e aqui era a antiga escola de aeronáutica. Os cadetes do ar voavam aqui, cadetes da FAB. Mas depois, com o aumento do tráfego aéreo, o voo foi transferido para a Academia da Força Aérea, que é hoje em Pirassununga. E esses hangares, que eram os hangares de oficina, né, onde se fazia a manutenção dos velhos T-6 e PT-19, ficaram vagos, e por isso o museu se instalou aqui. Nós temos várias salas, temos 11 salas de exposição, algumas salas muito bonitas, como vocês puderam ver, sala Embraer, a sala Primórdios, temos a sala Grupo de Caça, enfim, são 11 salas, uma sala de simuladores, e esse local onde nós estamos, dos 9 hangares do museu, esse é o hangar onde estão os aviões de caça, desde o início da aviação de caça no Brasil, com a Força Aérea Brasileira. Temos um P-40 da década de 30, 40, o P-40 está aqui, eu não voei, não sou tão antigo assim, mas esse avião voou na FAB até 1954, e a história na guerra é o famoso Tigres voadores, né? Que voaram na Guerra do Pacífico. Temos aqui o Gloster Meteor, de um lugar, ali o de 2 lugares, que eu voei no início da minha vida de piloto de caça. Foi o primeiro avião a jato do Brasil, chegou no Brasil em 1953, foram comprados da Inglaterra. Voaram até no final da década de 60. Temos aqui também o F-5, né? Esse F-5 é o de 2 lugares, que a gente chama de Biplace. Chegaram no Brasil em 75, esse já está desativado, ou seja, ela não voa mais. E eu tive o prazer de voar um avião muito bom de pilotagem, fácil para o piloto, é fácil de voar e altamente operacional. A versão de um lugar dele está sendo hoje o que a gente chama de retrofitada ou melhorada, com um contrato com a Embraer, e já vários foram entregues, é um avião totalmente novo e vai voar mais 10, 15 anos. Temos também aqui o F-80 e o T-33. O F-80 é um avião de caça americano que foi construído no final da Segunda Guerra Mundial e foi feito em menos de 5 meses. Esse avião foi projetado e construído, mas voou mesmo, o batismo de fogo foi na Guerra da Coreia, e ele não teve muito sucesso porque enfrentou os MiG-15, os chineses, né? Russos, mas quem voava era a China, e logo depois entrou o F-86. Mas esse avião eu também voei, um avião interessante, voou no Brasil na década de 50, 60, no início de 70 foi desativado.
E temos também o AMX, esse que vocês estão vendo é um protótipo, não é um avião Força Aérea, está lá com a matrícula da Itália e Brasil, de um lado Itália e outro lado Brasil. Este avião, eu também participei do planejamento e implantação desse avião na base aérea de Santa Cruz, e foram construídos um pouco mais de 50 aviões, e com consórcio com a Itália, e hoje está voando lá na base de Santa Cruz e na base de Santa Maria. É um avião muito bom, muito preciso, a navegação dele, bombardeio de grande precisão. E andando mais um pouquinho à frente, nós temos também o já conhecido famoso Chavante. O Chavante ali, o 25, né? Também voei bastante esse avião. O avião foi um consórcio Brasil e Itália, como todos sabem, e fizemos mais de 150 aviões desses, alguns foram exportados, e até hoje voa na formação inicial de pilotos de caça. É um avião muito bom também, simples de voar, e o papel dele exerce muito bem. Está ali na configuração armada, está com a metralhadora em cada asa ali, e os tanques suplementares para aumentar a autonomia. Essa cadeira de ejeção aqui tem uma história interessante, é uma cadeira de ejeção num F5 monoplace. Houve um problema no pouso de um avião desse em Recife, na década de 80, e o piloto, após o pouso, o avião se dirigiu para uma construção e ele se ejetou no chão. E conseguiu salvar, estava previsto, né? Era 0-0, zero velocidade, zero altura, e ele doou a cadeira aqui para o Museu Aeroespacial. E ali tem o famoso Mirage, que é um dos aviões mais bonitos de desenho, né? Aliás, a França, em matéria de desenho, música e mulheres, é imbatível, né? Fora as mulheres brasileiras. Mas esse é um avião muito bonito de desenho. Ele voa até agora 2006, 2007. Esse modelo chegou no museu no final de 2006 em condições de voo. Chegou até a dar uma partida aqui, o motor dele funcionou no chão. Hoje ele está em condições de voo, mas está, vamos dizer, desativado, não voa mais. Está ali com um míssil, vocês podem ver debaixo da fuselagem, um míssil de defesa aérea, uma Matra 530, que também não funciona mais. Esse avião foi projetado na década de 60, era um interceptador de aviões que penetrava em grande altitude, e também teve grande expressão na guerra de 67 entre Israel e os países árabes. Aqui temos um avião que não é de caça, mas é um avião interessante, está com a pintura da Esquadrilha da Fumaça. É um Fugard Magister. Ele fez 3 ou 4 anos na Esquadrilha da Fumaça e depois foi retirado porque havia um problema de autonomia. Para o tamanho do Brasil, ele tinha pouca autonomia. O tempo de voo máximo dele era 2 horas. Mas o avião também é interessante. Existe um desse voando no Brasil. É um piloto em Minas que tem um avião desse lindíssimo, é todo prateado, quer dizer, pintura em alumínio. Então essa é a nossa aviação de caça. Existe um outro avião lá no final do museu, que se tiver a oportunidade nós podemos ir lá, é um F-104S, é um Starfighter, um avião também Mach 2, 2 vezes a velocidade do som, que foi uma doação da Itália há questão de 1 ano e meio atrás. Então é isso, esse é o nosso hangar de aviões de caça. Temos, conforme eu falei, mais de 80 aviões. O museu está aberto todos os dias de terça a domingo, exceto segunda-feira, que é expediente interno. A visitação é gratuita. Fim de semana temos também o aeromodelismo, que é para os que não voam, mas parece que está voando, né? E eu convido a todos que venham aqui e tragam seus familiares para visitar o museu. Esse avião veio para o Brasil em 1957. Esse modelo aqui chegou inclusive voando no museu. Ele tem mais ou menos umas 16 mil horas de voo. E era um avião que serviu a presidência, vamos comparar com a Aerolula de antigamente. É o avião que serve às viagens internacionais de representação diplomática nossas pelo Brasil e pelo mundo. Então a cabine de comando, vê que é uma cabine bastante analógica, ainda não se usava quase nada eletrônico, são sistemas muito mecânicos. A navegação ainda era por um sistema de rádio muito mais primitivo do que se usa hoje. Aqui atrás, já olhando um sistema interessante, um sextante, que era usado para navegação noturna, utilizando-se das estrelas. Então era um sistema de orientação que se usava para voo noturno. A cozinha.